capítulo 5. Que coisa linda, gente. Bênção. 2 Reis, capítulo 5. E temos sido já abençoados pelo Senhor, amém? 2 Reis, capítulo 5. Vou ler a partir do verso 1. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, homem leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: antes o meu senhor estivesse diante do pai em Samaria, ele o restaura da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupas, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti nesta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem, para que eu o cure de sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede, que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que de todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele, os seus servos lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne ficou como a carne de um menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando pôs-se diante dele, e disse: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que aceites uma bênção do teu servo. Porém, ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a aceitarei. E estou com ele para que a aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã: se não queres, desce a este teu servo uma carga de terra, que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá esse holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimom, para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha de me encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. E ele disse: vai em paz, e foi dele a uma pequena distância. Louvado seja o nome do Senhor. Que a tua palavra fale mais que o pregador, meu Deus. Corações estão abertos. Eu sei que há algo do Senhor, algo do céu para o nosso coração nessa noite. E eis-nos aqui,
de corações abertos para receber o que tens para nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Assentem-se, por favor. O Deus das coisas simples. Nós vivemos num país que tem uma miscigenação como poucos ou nenhum país no mundo. O Brasil é um país miscigenado. E é um país que abraça, que recebe gente do mundo todo, sem qualquer tipo de restrição. É um país amigo do mundo. Irmãos, essa miscigenação trouxe essa coisa bonita que temos no Brasil. Na cultura, na música, na comida, na maneira que nos tratamos, na maneira como nos relacionamos. Não existe país melhor do que o Brasil. Tira a classe política, tira um monte de coisa assim. Não existe país como o nosso. Não existe. Mas, irmãos, também essa miscigenação traz para nós um pouco de misticismo, até de esoterismo, de animismo. Tanto as religiões afro-brasileiras, quanto as religiões, ou a influência das religiões indígenas, quanto a influência do cristianismo, e outras influências fazem isso do Brasil um caldeirão religioso. Viajando para Buritirama, no mês de janeiro, eu fui de carro, por força de circunstâncias. Você passa ali pelo Planalto Central, pelo centro-oeste do Brasil, e você vê lugares de adoração esotérica, lugar onde as pessoas ficam lá esperando o disco voador pousar, e essa coisa toda. E esse misticismo, essa religiosidade, ela abrange a maioria da nossa população e das várias classes sociais. Você tem gente muito rica em movimentos esotéricos, por exemplo, só para usar como exemplo. Você tem gente com todo tipo de formação acadêmica, envolvido com a religiosidade, gente animista. As religiões indígenas são animistas, eles adoram a natureza, a pedra é um deus, a água é um deus, o sol é um deus, a lua, a estrela, uma árvore, um animal. E há influência. Já ouviram a expressão? Bate na madeira. Já ouviu essa expressão? Bate na... Não tem isso aí? Fala alguma coisa, bate. Isso vem de influência animista. A madeira é a árvore. Quando eles pediam autorização para entrar na floresta. Autorização aos deuses deles. Animismo. O Brasil está mergulhado nisso. Irmãos, isso é muito antigo. Porque a Bíblia diz no Eclesiastes que Deus pôs a eternidade no coração do homem. O homem tem, desde o seu nascimento, ninguém nasce ateu. Todo mundo nasce com a ânsia, com uma fome, com uma necessidade insistente de Deus. Eles muitas vezes não sabem que é de Deus, mas isso que é transcendente, que está para além da materialidade. As pessoas estão buscando, de alguma forma, preencher o vazio da sua alma. Isso é muito antigo. E Naamã era uma pessoa que tinha esse espírito religioso, como aquela menina escrava israelita que servia em sua casa, tinha sua religião, tinha o seu Deus, tinha sua vida espiritual ativa. E nós podemos, e geralmente o fazemos, analisamos essa história de Naamã e da menina, geralmente na perspectiva da menina. Mas eu quero hoje falar sobre esse Deus das coisas simples, no aprendizado que Naamã teve com este Deus. É interessante que
ele vem com muita riqueza, ele vem com ouro, ele vem com bens dos mais variados, coisa muito preciosa, para dar ao profeta, e ele não aceita. E não há nada errado em trazer ofertas para Deus, num culto, por exemplo. Eu, particularmente, não é prática da nossa igreja, eu sei, mas eu, particularmente, gostaria de dar oferta a todo culto. Culto de oração, dá oferta. Eu acho que isso faz parte do conteúdo essencial do culto. A minha voz, o meu coração, a minha devoção e a minha gratidão. E a minha gratidão, meu amor, eu ponho a mão no bolso e eu oferto ao Senhor, eu dou ao Senhor, eu presenteio ao Senhor, eu coloco diante de Deus uma oferta. Se você ler a Bíblia, isso é prática do culto a Deus. Não há nada de errado, mas Eliseu não aceita. E por que Eliseu não aceita? Eu acredito, irmãos, que Eliseu não aceitou porque Deus não o permitiu aceitar. Esse homem é acostumado a lidar com seus deuses. E como é que se lida com os deuses falsos, os deuses pagãos? É na base da troca. É na base da permuta. Eu te dou para o Senhor fazer por mim. Eu oferto para poder o Senhor amolecer o coração e me abençoar. A religião pagã baseia-se basicamente, a relação dessas pessoas com seu Deus é na troca. Porque isso é a base da idolatria. É a tentativa de manipular a divindade, manipular o Deus, manipular o ídolo, manipular para o seu próprio bem. E há um erro na vida de muitos crentes quando eles começam a se relacionar com Deus como se ele fosse um ídolo. Eu não oferto a Deus para receber algo dele, eu oferto a Deus porque eu tenho recebido. Eu sou dizimista e honro a Deus com meus bens, não para que Deus me dê algo, para que Deus faça algo, para que Deus realize algo. E se Deus quiser fazer, Ele vai fazer de qualquer jeito, mas é fato de que quando eu ou você, nós fazemos isso porque Deus tem sido gracioso, Deus tem sido bom, Deus tem sido amoroso, misericordioso e galardoador, abençoador, é por isso. Nós investimos, não para manipular Deus, nós ofertamos na casa de Deus, porque nós sabemos que esse recurso vai ser usado para a promoção do evangelho, do reino, para que ele chegue a outras pessoas e outros possam conhecer aquilo que Deus faz na vida do ser humano, como já fez na nossa vida. Por isso o salmista ora dizendo: seja Deus gracioso e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o seu caminho e entre as nações a sua salvação. Salmo 63. É para isso. Senhor, abençoa-me, Senhor, para que se conheça na terra o Senhor. É um investimento no reino. Mas Naamã queria comprar o milagre, queria comprar a bênção, e Eliseu não aceitou. Mesmo depois de ter sido curado, Eliseu não aceitou, e ele queria ensinar alguma coisa para aquele homem tão poderoso. Adorador de Rimon, Deus sírio, versículo 18 que lemos. Bem, o que Deus queria ensinar a Naamã? Porque Naamã tem uma visão de Deus. Se nós lermos o verso 11, Naamã diz: eis que eu dizia comigo. Você notou isso? Era o que Naamã pensava.
Era a perspectiva que Naamã tinha de Deus, mas eu achava que fosse assim, eu pensava que fosse assim, na minha mente é assim. Mas ele vai descobrir e conhecer o Deus das coisas simples. E a minha oração, irmãos, é que nós tenhamos com Deus um relacionamento simples e não complexo. De complexidade a vida já está cheia. Mas a nossa relação com Deus tem que ser livre de ruídos. A nossa relação com Deus tem que ser limpa, pura, cristalina, sem aditivos, simples. E nosso Deus, embora grandioso, é um Deus que trabalha de maneiras simples. Portanto, 3 palavras de alerta para nós. Primeiro, cuidado para que suas expectativas sobre Deus não sejam complexas. Quando Eliseu diz a Naamã que ele tem que mergulhar naquele rio, Rio Jordão, 7 vezes, ele ficou indignado. Por quê? Por causa da maneira como ele enxergava a Deus e suas coisas. Por causa da expectativa que ele tinha acerca de Deus e suas coisas. E não é difícil nós encontrarmos crentes, irmãos, que têm uma ideia absolutamente distorcida de Deus. O Deus em quem eles creem, o Deus a quem eles servem, é um Deus absolutamente estranho às Escrituras, é outro Deus. É um Deus customizado. A palavra, né? O carro customizado, o bolo, aquele prato customizado. E há na mente de muitos crentes um tipo de Deus, um Deus idealizado, um Deus construído, um Deus criado, à sua imagem e à sua semelhança. Naamã vai para esse encontro com o profeta, cheio de expectativas. Deus vai fazer assim, vai fazer assado. Não é assim que ele diz? Quando ele fala, mergulhar, mas que coisa, eu achava que eu ia chegar, você ia pôr a mão na minha cabeça, ou você ia pôr a mão lá no lugar da minha enfermidade, ou você ia fazer alguma oração mirabolante, e você me vem com esse negócio de dar 7 mergulhos no rio. Há muitos crentes assim, que pensam predeterminar como é que Deus age, que pensam querer dizer como é que Deus tem que agir, que pensam saber como é que Deus age. O nosso Deus, irmãos, é um Deus que está para além dos nossos limites de compreensão. Deus diz, o Senhor Deus diz, os meus pensamentos não são os vossos, os meus caminhos não são os vossos, diz o Senhor. Assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos, os meus caminhos, se comparados aos vossos. E essa é a realidade. É por isso que Ele é rei, é por isso que Ele é Deus, é por isso que Ele é soberano, está sozinho nesta categoria. E Paulo diz, quem conheceu a mente do Senhor para poder explicar alguma coisa dele ou para ele? Há crentes que colocaram Deus dentro de uma caixinha e disseram para Deus, fique aí. É assim que Deus faz, é assim que Deus age, é assim que Deus é. E tentam explicar Deus, colocam Deus em cima de uma mesa e pensam dissecar Deus, explicar Deus, falar o que é que Deus faz, falar como é que Deus age, predeterminar as coisas, e Deus é livre para ser Deus. Deus é livre para ser Deus. Há crentes que creem em Deus, mas há outros crentes que creem na ideia que eles têm de Deus. Entendeu a diferença? Crer em Deus é uma coisa, crer na ideia que se tem de Deus é outra coisa bem diferente.
E Naamã está nessa categoria dos que creem na ideia que fazem de Deus e não no Deus verdadeiro. E qual é o seu Deus? É o Deus formatado pela religião, pela denominação? Tem gente que acha que eu sou pentecostal porque eu falo glória a Deus. Aleluia. Aí nós cantamos, pode falar aleluia. Aleluia não é coisa de batista não, vamos mudar. A mensagem do Senhor é cheia de perdão e amor. Aleluia está na Bíblia. Aliás, o Apocalipse tem muitos aleluias. E aleluia quer dizer glória a Deus, louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Há muita gente se relacionando com Deus dentro do seu limite de compreensão, a sua maneira de enxergar a Deus. Para mim, Deus é assim. Não, Deus não pode falar de outro jeito, fazer de outro jeito. Deus não pode ser de outro jeito, senão do jeito que eu concebi que Ele seja. Cuidado, Naamã. Cuidado, Naamã, porque Deus está sempre nos pegando no contrapé. Então vem Jesus, vai curá-lo, cospe no chão, faz um lodo, unta os seus olhos, manda ele se lavar lá no tanque de Siloé, e depois de umas boas lavadas, vai e volta, ele volta enxergando. Aí vem um outro cego em outra situação, em outro momento, em outro dia, e se apresenta diante de Jesus, e quando as pessoas certamente esperavam que ele fizesse lodo no chão, untasse os olhos e essa coisa toda, Jesus simplesmente diz, vê, a tua fé te salvou, e ele viu. Nosso Deus é livre para ser Deus. Segundo cuidado. Cuidado para que a sua adoração a Deus não seja complexa. Porque Naamã tornou-se um adorador cheio de exigências. 7 vezes no rio, mas tem, olha, os rios da Síria dão de 10 nesses rios aqui de Israel, pensava Naamã. Por que não lá? Um adorador cheio de exigências, se recusando a fazer aquilo que o profeta, enviado de Deus, mandou ele fazer. Se você não quer fazer o que Deus lhe manda fazer, não pergunte. Se você não quer obedecer a Deus, não vá atrás dele. Porque é uma grande possibilidade dele dizer o que você não quer ouvir e não quer fazer. E nesse momento você se torna réu por não obedecer o que Deus está mandando você fazer. Quanta gente vem às igrejas, ouve mensagens, é convencido pelo Espírito Santo e, no entanto, endurecido pelo seu ego, pelo seu eu, começa a racionalizar. Não, mas também não é desse jeito, não. E tem uns rios melhores lá, por que me trazer aqui? Por que tem que ser aqui? Ele ficou muito irritado, não gostou do método de Deus, mas é só isso. É só isso. É só ir lá, chegar para a pessoa, sentar com ela, e dizer, olha, o que você falou comigo me magoou muito, mas eu não estou aqui para brigar, nós somos irmãos em Cristo. Eu não estou aqui para discutir. Eu estou aqui para te pedir perdão, porque eu fiquei magoado com você durante tanto tempo. E a mão de Deus pesando sobre mim, sabe? Então, eu errei também. Isso está na Bíblia, viu, irmão? Prazer, Bíblia. Prazer, irmãos, Bíblia. Bíblia, irmãos. Prazer, Ebenezer, Bíblia.
Isso é evangelho. Adoradores que se tornam exigentes quanto ao tipo de culto. Tipo de culto. Eu acho que devia ser assim. Eu acho que daquele outro jeito é melhor. Irmãos, Deus é livre para ser Deus. Pastor Rômulo tem uma ilustração, eu vou usar aqui sem permissão. Mas o povo usa minhas coisas por aí também, não pede permissão, então está tudo certo. Ele diz assim: se você estiver aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui, não importa, contanto que você esteja na Bíblia, esteja dentro da palavra, está tudo certo. Nós não vamos discutir por isso. Os irmãos entendem? Está dentro da palavra, se mantém dentro das fronteiras, dos limites que a palavra de Deus nos diz. Então nós louvamos a Deus e fazemos o que Deus nos manda. Lá vem Pedro e o lençol desce, aqueles animais, e Deus diz: você mata e come isso aí. Ele diz: não, isso é imundo. Deus é tão simples: mata e come, rapaz, só isso que você tem que fazer. Tem gente que é uma complexidade a vida. Você deve só pegar isso aqui e colocar aqui, e aí ele vai fazer cálculo, vai fazer reunião de pauta, vai traçar uma estratégia para pegar isso daqui e colocar aqui. Meu Deus, e essa complexidade, ela também se transfere para o culto a Deus, para esse tempo com Deus, é tudo muito complexo. Eu gosto de Davi, no Salmo 139, quando diz: Senhor, Tu me sondas, Tu me conheces, Tu sabes o meu deitar, o meu levantar, olha, o Senhor já de longe já sabe o meu pensamento. Eu acho isso lindo. Porque Davi não vai orar com protocolos. Davi não vai falar com Deus cheio de não me toques, cheio de dedo. Davi já chega na oração dizendo: é o seguinte, Senhor, estou nu diante de Ti, o Senhor sabe quem eu sou, está cansado de saber quem eu sou, aqui estou eu com os meus pecados, com as minhas limitações, o Senhor sabe de todas elas, eu não vou chegar aqui diante do Senhor tentando fingir. Deus não é um ídolo, Deus não se engana, Deus não se manipula. Senhor Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Deus que abriu o mar vermelho, Deus fica lá no céu: mas eu sou demais mesmo. Deus não é ludibriado. Nossos filhos nos enganam: mamãe, eu gosto tanto de você, eu te amo. Aí já derreteu. O Senhor é o melhor pai do mundo. Já ouvi tanto isso. Pai, posso ir ali? Deixa. Não. O Senhor é o melhor pai do mundo. Deus não. Deus está vendo tudo. A Bíblia diz que tudo é patente aos seus olhos. Então Davi já chega dizendo: o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor me conhece, eu estou aqui absolutamente nu. Essa é a ideia. Despido diante do Senhor. Hoje nós vemos um fenômeno, irmãos, de crentes deixando igrejas sérias porque querem um culto mais avivado. Querem um culto mais midiático. Querem um culto cheio de luzes. Ou então com pouca luz, pinta tudo de preto, faz aquela coisa bem... O pastor ali de camisa polo, sapatênis, dizendo: porque você é a menina dos olhos de Deus. Deus fica triste quando você fica triste. Deus também se abate. Me lembro de uma dessa que a camarada falou assim: eu fui a Deus chorando e disse: Senhor, mas por quê? Aí Deus virou para mim chorando também e disse: eu não sei. Não crê em Deus, crê na ideia que ele tem de Deus.
um Deus mole, um Deus melancólico, um Deus derrotado, um Deus fraco. Quando eu estou fraco, Deus continua todo-poderoso. Quando eu estou desanimado, esse Deus que é a fonte de toda alegria e vigor, continua firme. Eu estava lendo hoje, gente, um salmo. Salmo acho que é Salmo 118, 26. Não é não. Mas me chamou a atenção um versículo que diz que Deus criou o Leviatã. E criou o Leviatã para ele folgar, para ele se alegrar. Eu parei e disse, meu Deus, Deus tem um bichinho de estimação. O Leviatã criou para brincar. Sabe quando a gente tem um bichinho de estimação? Que a gente ri com ele, ele chega todo alegre. Assim, a gente vira criança. Tem gente até que, vem mamãe, vem para mamãe. E mamãe o quê? Vai lá no papai. Vovó de cachorro? Se alguém gosta desse tratamento, uau para você. Tá tudo certo. Tá tudo certo, amigos. Mas papai, mamãe, vovó e vovô para cima de mim, não. É cachorro, e eu gosto muito, mas é cachorro e eu sou ser humano. Tá certinho aí? Tá entendido? Ou quer que eu fale em língua de cachorro, para você entender? Vovó, vovô, papai, mamãe. Imagina Deus criando o Leviatã para brincar com ele, para sorrir com ele. Esse é um Deus todo-poderoso que nós temos. E um Deus que não se deixa manipular. E que o nosso culto não seja para nos agradar, mas para agradar a Ele. Nós cantamos hinos tão belos e a gente gosta desses hinos. São maravilhosos. E a igreja hoje, irmãos, a igreja aqui canta bonito toda vez, mas hoje eu me arrepiei entrando aqui, o povo de Deus louvando a Deus, mas nós cantamos, não é para agradar vários ouvidos, nós cantamos para agradar apenas um ouvido, e o ouvido de Deus. É para Ele se alegrar, é para Ele receber o louvor e a adoração. E você que é de fora e veio pela primeira vez, você viu, todos os hinos engrandecem o nome de Jesus. Nenhum hino nos engrandece. É tudo por Cristo e para Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Cuidado, Naamã, em último lugar. Cuidado para que a sua relação com Deus não seja uma relação complexa. No verso 13, os subalternos de Naamã tiveram que chegar para ele para dizer assim, mas Senhor, ele te pediu uma coisa tão simples, porque nosso Deus é Deus das coisas simples. Descomplique a sua vida em nome de Jesus. Descomplique. Pare de complexidade na sua mente, de burocracia na sua mente. Deus fala, as coisas são simples, vai lá e faz e está tudo certo. Eles precisaram argumentar, Senhor, se Ele te pedisse uma coisa difícil, o Senhor não faria, Ele te pediu uma coisa simples. E no verso 14, esse homem então decide obedecer. Irmãos, quando nós decidimos obedecer e obedecemos, Deus faz grandes coisas. E esse homem saiu depois do 7º mergulho absolutamente limpo, curado. A relação que Deus quer ter conosco é essa relação. É uma relação de alguém que tem clareza na ordem que dá, clareza em se ouvir, dizer, eu vou obedecer. Eu acredito até que a dificuldade nossa não é saber o que Deus quer. A gente sabe, na maioria das vezes, nós sabemos. A dificuldade é dar os 7 mergulhos.
A gente fica, será que vai acontecer? Será que é isso mesmo? Será que vale a pena obedecer? E o nosso eu assentado no trono da nossa vida, dizendo, não obedeça não. Fique firme aí no seu desejo, na sua vontade. E Deus está dizendo, o caminho é esse aqui, faz assim, faz assim. Me lembro anos atrás, eu sofri com uma unha encravada. Era terrível aquilo, irmãos. Aquilo era terrível. Às vezes pregando ou ensinando aqui, se eu pisasse um pouco em falso, meu dedo enorme, o dedão do pé direito, enorme. E eu tomando remédio igual um louco. Não fui em médico, não. Sabe aquela bobagem da gente ficar tomando remédio? E eu tomando remédio, tomava remédio anti-inflamatório, tomava não sei o quê, e estou ali naquilo. Mas não deu. Aí eu fui numa podóloga, primeira vez na minha vida. E aí chego lá, era uma senhora já de idade avançada, toda maquiada, parecia a Hebe Camargo, cabelo todo assim, era aquele laque, ela com um jaleco branco, aí sentou, pôs uma máscara, luva. Quando ela pegou, ela viu meu dedo, ela falou, mas por que você está assim? Eu falei, então, é porque eu não entendo nada de falar, mas por que você está assim? E eu tentava explicar, e ela me interrompeu, mas por que assim? Olha, por que você está assim? Depois é que eu fui entender, por que você ficou sofrendo esse tempo todo à toa? Por que você já não veio aqui? Entende? Aí ela pegou um alicate de unha desse tamanho. E ela disse, se você não quiser olhar, não olhe. E eu olho, não tem problema com isso não. E ela... Tchum, tchá, e daqui a pouco ela puxa. Tchum, e eu ali, já refúgio a glória eterna de Jesus. Vendo estrelas, vendo anjos. A dor, irmão, foi embora. Ela disse, olha, você está sofrendo por causa disso. Eu vou te ensinar a cortar a unha, tá? Vou te ensinar. E ela me ensinou a cortar a unha. Vai, faz uma curvinha lá para não. Sou um curativo. Volte aqui amanhã. Pôs um negócio no algodão lá, um paranauê lá no algodão, que eu não sei o que era. No outro dia, eu voltei o dedo já. Estava bem melhor. Aí ela olhou, ela falou, está vendo? Que bênção, irmão. Deus está dizendo, por que é que você está vivendo assim? Por que você ainda está assim? Por que me obedece, meu Deus do céu? As coisas de Deus são simples. Deus diz na palavra o que a gente tem que fazer. E Ele diz porque é possível a gente fazer. Ele não nos pede uma coisa que é impossível. Ele nos pede algo que é possível. E quando a gente vai e diz, mas é muito difícil, é porque tem um eu lá dentro, sentado no trono da nossa vida. E a gente dá um chute, igual o pastor Josué falava, né? Ele terminava a aula do seminário e dizia, a gente saía, lembra dele aqui? Ele falava assim, eu saía, e ele fazia assim, o pessoal em casa não vai ver. E aí, se a gente visse o diabo na frente, ele dava um bicudo nele. Lembra disso? Pastor falando isso? Vamos dar um bicudo no nosso eu, um chute no nosso eu. Sai daí do trono da minha vida, porque o trono da minha vida só tem um dono e esse é Jesus, é Jesus, é Jesus e por Jesus tudo. Você sabe o que fazer e eu sei também. Então não vamos dar ares e tons de complexidade à nossa vida. Obedeça ao que Deus te mandou fazer. Falei, mas o Espírito falou com você. Você sabe o que tem que fazer. Você sabe o que precisa fazer.
Então, em nome de Jesus, faça. Tem gente aqui que não entregou a vida a Jesus ainda como Salvador. Você sabe. O que você tem que fazer é crer. As coisas de Deus são simples. É só você crer. Não precisa dar dinheiro na igreja, precisa mudar de roupa, precisa nada disso. É só crer. E Deus é poderoso para mudar a sua vida. Vamos orar? Eu sei que você entendeu.